Alguma vez você já sentiu dor na mama? Você sabia que essa é uma das principais queixas que as mulheres apresentam? Cerca de 70% das mulheres em algum momento da vida vão sentir dor na mama. Alguns casos vão ser situações em que a gente pode ficar tranquilo e alguns casos vão ser mais preocupantes, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de dor na mama e as possíveis causas. A dor na mama, ela pode estar relacionada ao ciclo menstrual. Então, geralmente, naqueles dias que antecedem a menstruação, é o período em que a mama vai ficar um pouco mais engurgitada, mas às vezes com a aparência de ter nódulos. E é um momento em que pode ter um pouquinho mais de dor, porque é uma fase em que tem um aumento dos níveis hormonais, de estrógeno e progesterona produzidos pelo ovário, e também às vezes há uma estimulação pela própria prolactina, que também é outro hormônio relacionado à mama, tá? Ainda não se sabe exatamente qual é a causa real de dor na mama, já foram feitos alguns estudos e não foi detectado exatamente qual é a mulher que vai apresentar mais dor na mama e qual é a mulher que não vai. Qual o nível hormonal exatamente que está relacionado, mas se sabe que tem relação com os hormônios produzidos pelo ovário e pela prolactina também, tá? Essa dor, em geral, quando a mulher menstrua, tem uma melhora, então a mama fica mais amolecida também e a dor passa. A dor, em geral, acontece nos quadrantes superolaterais da mama, então na parte superior e mais externa da mama, é o lugar mais comum de doer. Pode doer de um lado, pode doer dos dois lados. Tem mulher que não vai sentir nada, vai ter ciclo que às vezes você vai sentir dor e o outro não. Então, assim, na verdade é uma coisa que pode oscilar bastante. Mas o principal é saber que durante essa época, essa fase do ciclo, é normal de apresentar às vezes algum sintoma relacionado à mama e isso não é preocupante. É muito comum e a maioria das mulheres vai sentir. Agora, tem outros tipos de dor na mama que acontecem fora do período menstrual. Aí, essas dores a gente chama de mastalgia, né? Dor na mama acíclica, ou seja, elas não estão relacionadas ao ciclo da menstruação. E aí, podem acontecer por uma série de fatores. Às vezes, estão relacionados ao volume da mama, ou seja, quando às vezes a gente ganha peso, a mama vai também ganhando peso, fica grande. E às vezes tem mulheres que têm a mama constitucionalmente mesmo maiores, e essas mamas são mais pesadas e podem dar um pouco mais de dor por conta do estiramento dos ligamentos da mama. Nesse caso, às vezes com uma melhora da sustentação da mama, às vezes já ajuda com relação à dor. Outros casos também podem acontecer de tromboflebites na mama, mas é muito mais raro. Pode acontecer também de ser uma dor fora da mama, ou seja, às vezes é no músculo que está abaixo da mama, que é o músculo peitoral, e pode distender ele por qualquer razão, às vezes por uma atividade física maior, ou então carregou algum peso que você não reparou, mas carregou e aí teve alguma distensão. Costocondrite, que seria uma inflamação ali da região das costelas, e se resolveria às vezes com anti-inflamatório. Então, muitas vezes, quando a dor não está relacionada ao período menstrual, às vezes precisa da avaliação do mastologista para poder identificar a possível causa. Um sinal de alerta para dor fora do ciclo menstrual é se junto começar a apresentar outros sintomas, como você palpar algum nódulo, ou então começar a ter uma vermelhidão no lugar, em algum lugar específico da mama, associado às vezes à febre, começou a perceber saída de secreção. Isso tudo são sinais de alerta para você procurar um mastologista e ser examinado e tirar a dúvida se isso é uma mastite, ou então às vezes acontece de ser até mesmo um câncer de mama, mas são raros os casos, né? A principal razão, assim, de eu estar falando sobre isso hoje, é porque é uma queixa muito frequente, a maioria das mulheres fica com muito medo, mas a maioria delas não tem câncer de mama e não vão ter um risco aumentado para câncer de mama. Mas, nesse momento, é uma oportunidade
delas serem avaliadas com o mastologista e serem examinadas. Em alguns casos, sim, vai aparecer algum nódulo suspeito, que às vezes precisa de investigação, em outros casos não. Mas, de maneira geral, são doenças benignas que causam dores nas mamas, tá? E o tratamento pode ser variado, desde anti-inflamatórios, analgésicos, melhora da sustentação, mudança de hábitos alimentares, que a gente também sabe que está relacionado, alimentos que são mais ricos em gordura, né, cafeína, a gente sabe que tem alguma relação, tá? Mas espero poder ter esclarecido as dúvidas, e se ficou com alguma questão, me deixa aqui nos comentários para a gente conversar mais.